João capítulo 18, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João capítulo 18, no verso 37, amém? João capítulo 18, verso 37, e nós continuamos, não sei como o Senhor vai nos conduzir daqui para frente, né? Como que o Senhor vai nos direcionar, mas essa semana eu acordei com esse tema ao meu coração, e o tema de hoje é: viva o seu propósito, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, meu irmão, viva o seu propósito. Fala assim, ó, fala de verdade, fala assim, ó, há um propósito de Deus para você, amém? Essa é a linguagem. Deus quer despertar a igreja, meus queridos. Deus quer despertar a igreja para viver um propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está vivo apenas por estar vivo. Você não vive por apenas viver. Amém? Existe um propósito. Amém, queridos? E Deus tem falado muito comigo sobre esse respeito. Deus disse assim, se a igreja ela não sabe o seu propósito, ela não sabe para onde ela está indo. Amém? A igreja precisa saber o propósito. Vocês precisam, eu e você precisamos saber o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Falar de propósito é algo muito amplo. Você não consegue falar de propósito apenas em um culto. Então Deus tem que dar muita graça, porque existe muita direção, muitos ramos para seguir quando o tema é propósito, amém? Então vamos lá, viva o seu propósito. Versículo 37, quem achou dá um glória a Deus aí, meu irmão. A palavra do Senhor diz assim: Pilatos lhe perguntou, então tu és o rei? Jesus respondeu, és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra os nossos corações. Senhor, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê, Senhor, ó Deus, ó Pai, autoridade para pregar a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua semente produza resultado em cada coração, Pai. Que ela caia em terra fértil, que o nosso coração esteja pronto para receber, Senhor. Que toda ave de rapina que vem para roubar a semente, Senhor, do nosso coração seja repreendida, Senhor. Senhor, ó Deus, que toda distração caia por terra. Fala com cada um, Senhor. Eu sei que há um propósito, Senhor, de estarmos ministrando esta palavra. Então que o Senhor nos guie, nos direcione. Senhor, nós não podemos fazer nada sem a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então. O propósito é um tema central na vida de qualquer pessoa, querido. E no contexto bíblico ele ganha uma dimensão ainda mais profunda. João capítulo 18 e o verso 37, Jesus ele revela claramente o seu propósito. Ele nasceu e veio ao mundo para testemunhar a verdade. Jesus disse, foi para isso que eu nasci. Amém? Você sabe por que você nasceu? Que silêncio. Você sabe por que você nasceu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu confesso para vocês que quando se falava de propósito, eu tinha dificuldade em entender qual era o meu propósito nessa terra. E quando eu falo de propósito nessa terra, é saber por que eu nasci. A minha pergunta é, você sabe por que você nasceu? Você sabe, tem convicção. Veja que a fala de Jesus mostra uma convicção. Foi para isso que eu nasci. Amém? Esse versículo, ele nos mostra que o propósito de Jesus estava internamente ligado à verdade e à missão que ele tinha de revelar
a este mundo, sobre a verdade. Assim como Jesus, cada um de nós tem um propósito específico. Vou repetir. Assim como Jesus, cada um de nós tem um propósito específico. Há um propósito específico para cada um de nós. Amém? Descobrir e viver esse propósito é essencial para uma vida plena. Uma vida plena e significativa. É necessário, se você quer viver a vida e abundância, viver uma vida com propósito. Amém? Viver uma vida com propósito. Tem muita gente vivendo. Amém? Ou há um ditado que diz, tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ter um propósito. Amém, queridos? E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, o tempo vai passando e as pessoas acham que nasce um sentimento que o propósito morreu. Eu conheço gente que vive e ela vive aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vive uma vida sem propósito. Quando entendemos o nosso propósito, as nossas ações e decisões passam a ter um sentido maior, alinhando-se com algo que transcende a nossa própria vontade e desejo. Jesus nos mostra que viver, preste atenção, Jesus nos mostra que viver com propósito é mais do que existir. Você está existindo ou está vivendo com propósito? Vou repetir, e eu quero que você pense, porque essa mensagem não dá para jogar seu crente pá. Eu quero provocar você. Você está existindo ou está vivendo uma vida com propósito? Deus não quer que você apenas exista. Amém? Jesus mostra que viver com propósito é mais do que existir. É buscar a verdade e viver de acordo com Ele. Viver de acordo com a verdade. Isso significa estar sempre atrás do que é verdadeiro e justo e ter coragem de deixar essa verdade aparecer em nossa atitude, no nosso dia a dia. Você foi chamado para ter um propósito. Deus tem um propósito para você. Você crê nisso? Agora a pergunta é, você vive o propósito de Deus? Que silêncio. Quando a gente pensa em João, capítulo 18, 37, somos chamados a pensar sobre qual é o nosso propósito. Jesus disse, foi para isso que eu nasci. Quando eu li isso, eu comecei a pensar, por que eu nasci? Quando a gente pensa nesse versículo, nós somos desafiados a pensar sobre o nosso propósito e como podemos vivê-lo de jeito que faça a verdade brilhar e que esteja na sintonia com Deus, na sintonia do que Deus quer para nossas vidas. Quantos aqui têm propósito? Quantos aqui sabem o propósito para a sua vida? Veja que é uma pergunta diferente. Dizer assim, quantos aqui têm um propósito? Todo mundo, amém. Qual é o propósito de Deus? Aí muda o sentido. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque você pode falar assim, eu tenho um propósito porque a Bíblia diz que eu tenho um propósito. Tá, mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Talvez nós não vamos conseguir aprofundar nisso e talvez Deus nos leve de as próximas semanas, não sei, a falar mais sobre isso. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quantos sabem que existe um propósito na sua vida? Levanta a mão. Se eu pegar você e entrevistar você aqui agora, você sabe me responder qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que você nasceu? E se você nasceu para isso que você crê, quanto tempo você gasta e vive por isso? Vamos lá, vamos entender um pouco o que é o propósito. Primeiro você precisa entender o que é propósito, amém? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem muito mais para a sua vida do que você imagina. Você não viveu tudo o que Deus tem para você ainda.
Vou repetir, você não viveu tudo que Deus tem para você ainda. Você pode viver algo mais profundo. Mas para viver o algo mais profundo, você precisa viver o propósito. Amém? Uma vida com propósito. O que é propósito? Propósito é a razão ou a motivação que dá sentido às nossas ações e às nossas vidas. É aquilo que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante de desafios e obstáculos. Quem tem propósito vence qualquer obstáculo. Amém? Estamos vivendo em uma geração onde as pessoas não entendem mais qual é o propósito da sua vida. Uma geração onde as pessoas existem e não vivem. Sim. Ter um propósito significa ter uma direção clara. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ter um propósito significa ter uma direção clara e um objetivo a alcançar. O que nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores e paixões. Você tem uma visão clara do propósito para a sua vida? Eu desconfiei que haveria um silêncio. Pastor, eu vivo para a glória de Deus. Glória a Deus, e nós vamos falar sobre isso. Porém, você precisa de clareza. Quando Jesus diz, foi para isso que eu nasci, ele mostra clareza. Algumas pessoas, para ter clareza no propósito de vida, vai precisar de cura na identidade. E é por isso que Deus vem falando sobre identidade para nós. Porque Ele quer nos curar para mostrar com clareza, para que nós tenhamos clareza no propósito a qual existe para nós, para cada um de nós. Preste atenção, a vida, ela é uma jornada. Vou repetir, a vida é uma jornada. E estamos, estamos todos viajando inevitavelmente em direção ao fim da nossa vida. Ou passaremos pela vida sem nenhum senso de direção, ou viveremos com propósito e realização. A corrida já começou. Para onde você está indo e o que está fazendo a respeito? Você está em um barco aonde você está indo para o fim da sua vida. Essa é a realidade. Agora, a grande questão é o que você está fazendo com a sua vida. E eu vou dizer algo para você sem medo de errar. Nós somos uma geração que mais desperdiça tempo. Somos a geração que mais estamos desfocados do propósito. Dizem que o lugar mais rico desta terra é o cemitério, porque ali existem pessoas que levaram para o seu túmulo propósitos, sonhos, projetos que não foram colocados em prática. O que você está fazendo com a sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, o que você está fazendo com a sua vida? Fala assim, você está fazendo valer a pena? Ou você está desperdiçando? Para onde você está indo? E o que você está fazendo a respeito? É que nem eu disse no começo. Quantos aqui sabem que tem propósito? Todo mundo levantou a mão. E qual é o seu propósito? E aí eu creio que as coisas ficam um pouco mais complicadas. E se você tem um propósito, tem clareza no seu propósito, o que você está fazendo a respeito do seu propósito? A respeito de viver uma vida com propósito. O que você está fazendo? Quanto você está investindo? Quanto você está sonhando? Quanto você está gastando? Rick Warren, um autor que escreveu um famoso livro, Uma Vida com Propósito, ele diz que existem 3 perguntas básicas na vida. Existem 3 perguntas básicas na vida. Por que eu estou aqui? Você já se perguntou por que você está aqui? Quantos já se perguntaram, por que eu estou aqui?
É uma pergunta que eu fiz e faço constantemente. Por que eu estou aqui? Hoje eu entendo o propósito da minha vida e para que eu nasci. Ele diz que existem 3 perguntas básicas nessa vida. Por que estou aqui? A minha vida tem importância? Qual é o meu propósito? Vou repetir. Existem 3 perguntas básicas nessa vida. Por que estou aqui? A minha vida é importante? E qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Tem pessoas que acham que nasceram por nascer. Preste atenção nisso. Um estudo publicado num jornal americano revelou que muitas pessoas que parecem ter tudo, emprego estável, família amorosa, casa grande, carro luxuosos, muitas vezes se sentem vazios. E isso sugere que, mesmo com todas as posses materiais, muitas pessoas ainda não encontraram o verdadeiro propósito da vida. Estamos uma geração cheia de pessoas falando sobre riquezas e oprimidas porque não estão realizadas. Ano passado, alguns youtubers, pessoas famosas, tiraram a sua própria vida. Por quê? Porque chegaram no auge da fama, porém estavam oprimidos. Eu vi relato de pessoas que conquistaram fama e dinheiro, e de repente aquela pessoa estava diante de uma câmera dizendo que era infeliz. E por que isso aconteceu? Porque, querido, propósito é muito mais do que isso. Propósito é muito mais do que isso. Essas pessoas alcançaram bens materiais, riquezas, famas, porém não encontraram o seu propósito de vida. Sim, deixa eu ir ao ponto mais uma vez. Você sabe qual é o seu propósito? Eu quero provocar você. Você sabe para que você nasceu? Você poderia dizer o que Jesus disse: foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci, pastor. Pastor, eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Ou você está só vivendo na terra? Milhões e milhões e bilhões, não sei quantos trilhões de pessoas já passaram por essa terra. E eu posso garantir para você que a maioria dessas pessoas viveram uma vida sem propósito. Elas passaram nessa terra e não viveram um propósito. Alguns se perderam no propósito. Milhões e milhões de pessoas, bilhões, trilhões, não sei mais quantos, conquistaram bens materiais e ainda assim não acharam o seu propósito. Vou repetir a pergunta: você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Preste atenção, se você não tem definido o propósito de Deus na sua vida, você correrá o risco de viver desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida. E hoje, para nos ajudar, nós temos a internet para nos entreter. E é tempo que gastamos, que se vai embora, e o propósito também vai embora. Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, você pode estar desperdiçando a sua vida. Vamos alinhar hoje a nossa ideia sobre propósito nessa noite, amém? Glória a Deus, temos tempo para isso. Primeiro, você vai precisar entender algo. O quê? O propósito não tem a ver com você. Vou repetir. O propósito não tem a ver com você. O mundo está errando o alvo, pensando que o propósito tem a ver com eles. Mas o propósito não tem a ver com você. E eu quero, para ajudar você a gravar e tirar um pouco o sono, eu quero que você repita para a pessoa que está do seu lado: o propósito não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Tudo começa em Deus. Vou repetir. Tudo começa em Deus. É a primeira coisa que você precisa alinhar.
O propósito não tem a ver com você, tudo começa em Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, o verso 16. Abra sua Bíblia ou leia comigo aqui no telão. Quem achou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, há visíveis e há invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Então o propósito não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Porque ele é o seu Criador. Há uma frase de Bertrand Russell, esse homem foi um filósofo do século XX, e esse homem, e olha o que ele disse, esse ateu: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Um ateu falou isso. Vou repetir. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. O propósito de sua vida é muito maior do que a realização pessoal, meu irmão. O propósito da sua vida é muito maior do que a realização pessoal, é muito maior do que a paz de espírito ou mesmo felicidade, é muito maior do que a família, carreira, ou até mesmo o maior sonho de ambição, é muito maior do que isso. Há uma confissão de Agostinho que diz assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Vou repetir, Agostinho, a confissão de Agostinho: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ei, aquele que não entende isso, vive atribulado de espírito. Por quê? Porque não encontrar Deus é não encontrar o seu propósito. A busca pelo propósito de vida tem desafiado a humanidade, querido, há séculos, há milênio. Porém, geralmente erramos o caminho de forma equivocada. Muitas vezes fazemos perguntas centradas em nós mesmos, como: o que eu quero ser? Quantos já fez essa pergunta? O que eu quero para a minha vida? O que será que Deus tem para a minha vida? Olha como que isso é egocêntrico. O que será que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para mim? O que eu quero ser quando crescer? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos, o meu futuro? Eu já vi muita pregação falando os seus sonhos. Ao contrário do que afirma vários gurus, porque hoje a gente tem muito guru na internet, sim ou não? Hoje a gente tem muito coach na internet, muita gente ensinando, eu chamo esses homens de guru da internet. Nós temos filmes, livros de autoajuda. Você não precisa de livro de autoajuda, você precisa de livro de autossacrifício. Não escutei nenhum glória, mas tá bom. Ao contrário do que afirmam vários gurus da internet, os filmes de Hollywood, livros de autoajuda, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você, meu irmão. Vou repetir, você não vai encontrar o sentido da vida olhando para dentro de você. Vamos lá, Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Tudo foi criado para Ele. Você foi criado para Ele. Você foi criado para Ele. Você não pode chegar ao propósito de vida concentrando em você mesmo. Deve começar em Deus, o seu Criador, porque você existe por meio dele e para ele. Preste atenção.
Rick Warren, ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante e coloquei na minha pregação. Que é assim, muitas pessoas tentam usar Deus. E é o que a gente ouve. Quantas pregação, quantas mensagens de ensino nos ensinando a usar Deus. Muitas pessoas tentam usar Deus para alcançar o seu propósito, mas essa abordagem é contrária à sua natureza e inevitavelmente levará ao fracasso. Fomos criados por Deus e não o contrário. Não o contrário. Não foi Deus que foi criado para você. Diga assim, eu fui criado para Ele. E não Deus criado para mim. Porque Deus não foi criado. Só uma maneira de se expressar. Fomos criados por Deus e não o contrário. Viver significa permitir que Deus nos use para cumprir o seu propósito, em vez de tentá-lo usá-lo para realizar o nosso próprio propósito pessoais. Não é o meu propósito, é o propósito de Deus para mim. Por quê? Porque eu fui criado para a glória de Deus. Não é Deus que é o meu servo, sou eu que sou servo dele. Quantos aqui realmente querem entender o seu propósito nessa noite? Ou quantos aqui querem viver como uma planta? Uma planta. Morrer, cresceu, morreu e depois secou-se na terra e foi-se embora. Um animal, até o animal às vezes ele cumpre o seu propósito. Num churrasco, ele chegou no seu fim. Vou perguntar de novo, quantos aqui querem entender o seu propósito? Quantos aqui querem mais do que existir? Quantos aqui querem mais do que existir? Você não está parecendo que quer mais do que existir. Quantos aqui querem mais do que existir? Quantos aqui querem viver e não só apenas sobreviver? Eu tenho algo para dizer, existe algo fantástico de Deus para a sua vida, meu irmão. Você não foi criado apenas para ver a vida passar. Agora, se você quer realmente entender o propósito, então preste atenção nisso. Você não pode entender o seu propósito se você não entender que você não pode entender o seu propósito se você não entender que você não é obra do acaso. Diga assim, eu não sou obra do acaso. Você foi criado, meu irmão, para um propósito. Você não é um acidente. E se isso não for alinhado na sua vida, você não viverá uma vida com propósito. Se você achar que você veio a este mundo por um acidente, por um pecado ou algo parecido, você não vai viver uma vida com propósito. Você não está aqui apenas por estar. Você não existe apenas por existir. E eu vou dizer uma coisa para você, muitos não chegam a viver uma vida com propósito porque não entendem essa verdade. Eu sou um acidente, E aí faz declarações terríveis, mas não é isso que a minha Bíblia, não é isso que a palavra de Deus nos ensina a nosso respeito. Jesus disse, foi para isso que eu nasci e vim ao mundo. É essa certeza que Deus quer colocar dentro de você. Você não é um acidente. E quando a chave vira esta questão, muitas coisas começam a mudar. Então, meu irmão, você começa a viver uma vida com propósito. E eu quero que você declare isso, você fale isso, eu não sou um acidente. Ou você assume essa posição, ou você vai passar nesta vida por apenas passar. Não! Ei, entenda! Entenda uma coisa, Deus não foi pego de surpresa quando você nasceu. Vou repetir bem alto para você escutar, meu irmão e minha irmã. Deus não foi pego de surpresa quando você nasceu.
Nasceu, nem vi. Olha, nasceu fora do meu plano, nem sabia que ele ia nascer. Quantos acreditam nisso? Glória a Deus que você não deu glória a Deus. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Você não é o verme do carrapato. Você não é um nada. Jeremias, o Senhor diz a ele, no capítulo 1, no verso 5, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser profeta para as nações. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Eu amo essa versão da NVI, Salmos 138, verso 8. Ó Senhor! E se eu fosse você, eu rabiscava esse verso dos Salmos 138, verso 8. Que diz assim: ó Senhor, cumpra o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra da tua mão. Ó Senhor, cumpra o seu propósito para comigo. Esta é uma oração poderosa para se fazer dentro de um quarto fechado. Senhor, cumpra o teu propósito para comigo. Há um propósito de Deus para você. Há um propósito de Deus para você. Se eu pudesse descer daqui, abrir o seu peito e colocar essa palavra no seu coração, eu faria. Se eu ouvisse isso antigamente, hoje eu já sei, muita coisa seria diferente. Há um propósito de Deus para você. Para de se sentir um coitadinho. Para de se sentir um nada. Para de ficar murmurando. Meu irmão, entenda. Olha, eu sei que há um propósito de Deus para a minha vida. Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Aleluia. E se a vida te feriu, e se a vida te machucou, é porque o propósito é maior do que você imagina. Ai, você não sabe a minha vida. É porque o propósito é grande, meu irmão. Então Deus precisa trabalhar em você. É por isso que nós não conhecemos a palavra de Deus. Se nós conhecêssemos a palavra de Deus, presbítero Éder, nós não andávamos com a cabeça. O propósito de Deus não aconteceu. Preste atenção nisso. O propósito de Deus não aconteceu no momento que você nasceu. Eu nasci, deixa eu fazer um propósito para esse menino. Não. O propósito de Deus não aconteceu no momento que você nasceu. O propósito de Deus existe sobre a sua vida antes da criação do mundo. Você entende isso? Antes, presbítera Cícera, que o mundo fosse criado, Deus já tinha um propósito para você. Antes dele formar as árvores, antes de fazer os animais, antes de formar a terra, ele já tinha um propósito para a sua vida. É por isso que eu acredito que o maior, talvez, eu vou falar algo aqui, coloca na minha conta, nós estamos pecando porque se a palavra de Deus diz que antes da formação do mundo, ele já tinha um propósito para com nós, o que estamos fazendo com aquilo que ele já tinha para com nós? Jogando na lata de lixo. Não, o propósito de Deus não nasceu quando você nasceu. O propósito de Deus aconteceu antes da existência do mundo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 4. Porque eu sei que se eu ficar nas minhas palavras, você não vai aceitar isso. Então eu tenho que dar base bíblica para você compreender essa verdade. Quem achou, dá um glória. Não é possível, você não está escutando uma mensagem como essa. Quem achou, dá um glória.
Coloca ânimo nisso. Há um propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Viva como alguém que tem propósito. Vou repetir, viva como alguém que tem propósito. Meu irmão, quem tem propósito não anda agachado. Antes da criação do mundo, Efésios 1:4, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Antes da criação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido para ser dele. Antes da criação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Havia um propósito sobre as nossas vidas. Você foi escolhido. Meu irmão, coloca isso na sua cabeça, seu cabeção. Você foi escolhido. Sabe o que é escolhido? A minha esposa, a gente vai na feira, ela fala assim, escolhe o tomate. Não é qualquer tomate que eu vou escolher. Eu vou escolher. Deus não viu você e disse assim, vai esse daqui mesmo. Não, você foi escolhido. Meu irmão, aleluia. Não é à toa que você nasceu. Não é à toa que você está respirando. Não é à toa que o seu coração está batendo. Existe um propósito para a sua vida. Aleluia! Um propósito poderoso. Diga assim, há um propósito poderoso. Meu irmão, se você entender isso, você vai decolar. É por isso que o diabo quer jogar você para baixo. Mas existe um propósito poderoso. Antes da criação do mundo, você não é mais um no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. Você não é mais um no meio da multidão. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, você não é mais um no meio da multidão. Em nome de Jesus, você não é mais um no meio da multidão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aonde houver, Senhor, uma semente do diabo, Senhor, palavras como essa, que seja arrancada agora, em nome do Senhor Jesus. Você nasceu para um propósito. Declare assim comigo, eu não sou mais um no meio da multidão. Aleluia, Salmo 139, e o verso 16 diz assim, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia, antes de tudo existir, o Senhor já tinha escrito sobre você. Olha o que diz esse texto, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, aqui um texto para nós lutarmos contra o aborto. Aleluia. Você entende por que Deus odeia o aborto? Você entende por que Deus odeia o aborto? O bebezinho ali na barriga da Ingrid, antes dele se formar. Olha o que o texto está dizendo. Os teus olhos me viram. Quer dizer que os olhos do Senhor enxergou, me viram a substância ainda informe, nem forma tinha. Sabe qual que é o... Sabe o que eles dizem hoje? Eles dizem assim, com quantos meses começa a formar o bebê? Com quantas semanas começam a formar o bebê? 2 semanas ainda não é. 2 semanas ainda não é um bebê. Não, ainda não tem vida. O texto bíblico está nos dizendo que antes os teus olhos me viram a substância ainda informe. Nem forma tinha, mas já tinha um espírito. Meu irmão, você nem forma tinha, o Senhor já estava enxergando você. Vou repetir, nem forma tinha, Deus já estava enxergando você. E não só enxergou você. Preste atenção nisso. Ele não só enxergou você. Se ele tivesse só te enxergado, não. Ele não só te enxergou. Olha o que o texto diz. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Sabe o dia que você está vivendo hoje? Já estava escrito no livro de Deus.
Sabe, as suas lutas já estava escrito no livro de Deus. Ei, preste atenção nisso, você precisa entender essa verdade. Todos os seus dias foram escritos, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia existido. Aleluia! O Salmo 139:16 nos mostra uma ação individual de Deus sobre cada um de nós. Você está entendendo? Você está entendendo? Uma ação individual de Deus. Deus, ele não pega e faz copia e cola. Deus, ele escreveu. Deus, antes de você ser formado, ele já escreveu todos os dias da sua vida. E cada um tem um plano individual. Deus tem um plano individual para cada um de nós. Não é um copia e cola, meu irmão. Existe um propósito de Deus para você. E eu creio que você está entendendo isso. Deus determinou um plano para cada um de nós. Há um propósito de Deus para cada vida aqui. Cada vida. Eu sei que tem coisas que você não vai entender, mas já estava escrito. E se você compreender essa verdade, o propósito de Deus, nós vamos falar isso, talvez eu adiante um pouco agora, mas não é você que vai correr atrás do seu propósito. Grande bobagem é correr atrás do propósito. Não, você não corre atrás do seu propósito. O propósito te agarra pela mão e te conduz. Quando você entende essas verdades, você, querido, precisa arrumar a sua rota. Você precisa arrumar a sua rota para que você viva uma vida com propósito. Quando eu digo arrumar a rota, eu quero dizer alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Deus tem um pensamento sobre você. Deus tem um pensamento sobre você. Deus tem um pensamento sobre você, meu irmão. A grande questão é que quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pela atribulação, nós não entendemos que estamos sendo preparados para um propósito e tudo fica tão difícil. Jesus estava diante do tribunal, sendo julgado pelos homens, o justo sendo julgado pelo injusto, o santo sendo julgado pelos os pecadores. E Jesus diz a eles: foi para isso que eu nasci. Meu irmão, Deus está querendo que você mude a sua linguagem e diga: foi para isso que eu nasci. Eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu nasci para isso. Aleluia. E é assim que você vai viver uma vida de sucesso. Hoje precisa sair alguns embaraços, cair por terra alguns embaraços. Eu sei, é eu que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. É por isso que você precisa trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são melhores do que o seu, são maiores do que o seu. Aleluia! Quem anda perdido não sabe para onde está indo. Jesus sabia exatamente para onde ele estava indo. Jesus não estava perdido nesta terra. É por isso que Jesus abraça a cruz, porque ele sabia qual era a sua missão, pastor. Aleluia. Deus quer que você e eu, vão me colocar nesse grupo, saiamos do piloto automático. Nós estamos vivendo no piloto automático, meu irmão. Sabe o piloto automático? E nós estamos vivendo no piloto automático, aonde você apenas fecha o olho e deixa. Deus quer que você saia do piloto automático, tome uma direção da sua vida e viva uma vida com propósito. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa segurar o volante. O homem aprendeu a pilotar carros, trens, aviões, navios, mas a maior dificuldade do homem é pilotar a sua própria vida. Saia do piloto automático. Assim como Jesus, que nunca se desviou do seu objetivo, devemos caminhar de maneira intencional todos os dias.
Você quer viver uma vida com propósito, você tem que ser intencional. Você precisa ser intencional. Você tem que ser intencional. Aleluia. Cada pessoa, cada passo que damos deve estar alinhado ao propósito de Deus. O propósito que Deus tem para nós. Afinal, viver com propósito é garantir que a nossa rota esteja sempre sintonizada com os planos de Deus. Só vive uma vida com propósito aqueles que estão alinhados. Aleluia! Alinhados com Ele. Jesus está nos chamando para sair da inércia e viver uma vida com propósito. Você precisa sair da inércia e viver uma vida com propósito. Precisa acontecer um movimento. Você precisa acontecer um movimento. Não apenas passar por essa terra. Não. É fazer valer a pena. Você está fazendo a sua vida valer a pena? E não tem idade para isso. Não. É fazer valer a pena. Valer a pena a vida que vivemos nessa terra. É viver com intensidade e propósito. Ei, preste atenção. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Olha o que diz os Salmos 138. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra da tua mão. Meu irmão, é essa a sua oração. Senhor, o Senhor cumprirá, isso é uma afirmação. O Senhor cumprirá o propósito para comigo. Aleluia. Eu quero dar o outro versículo para você, Isaías 26, verso 3. Senhor, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Quem está em paz aqui? Quem está em paz aqui? Aleluia! Tu guardarás, Senhor, em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O propósito está firme. O propósito está firme. Porque em ti confia, meu irmão. Se você confia no Senhor, então creia que existe um propósito dele para a sua vida. Aleluia! Você não nasceu apenas para passar nessa vida. Você nasceu para vivê-la. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 ao 3. Eu estou concluindo. Eu estou lendo isso para entrar no seu coração. Eu estou lendo isso para mudar a sua mente. Meu irmão, se a verdade de Deus não mudar a sua mente, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada mudará. Se a palavra de Deus não mudar a sua forma de pensar, meu irmão, não é livro de filosofia, não é livro de matemática, não é livro de ciência que vai mudar. Meu irmão, só a palavra de Deus pode mudar o seu pensamento. 1 Pedro capítulo 1, verso 2 ao 3. Vocês foram escolhidos. Aleluia. Coloca aqui, está na tradução. Aleluia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma vida pela ressurreição de Jesus Cristo, pois por isso o nosso coração está cheio de esperança e vida, sei lá, não sei o que eu li mais. Viva esperança. Esperança viva aqui. Aleluia. Enquanto houver fôlego, enquanto houver fôlego de vida em você, também haverá propósito de Deus para a sua vida. Nunca é tarde para começar a viver uma vida com propósito. Nunca é tarde para começar a viver uma vida com propósito. Vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos. Deus escolheu vocês.
Você está entendendo? Vocês foram escolhidos. Há um propósito de Deus para a sua vida. Senhor, cumpra em nós o seu propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida. Você não é um acidente do acaso. Você não nasceu apenas por nascer. Não aconteceu apenas, meu irmão, desde a fundação. Desde antes de tudo existir, Deus já tinha um propósito para você. Ele já olhava para você. Ele já te conhecia antes de você ser formado, antes de nascer o primeiro membro, antes, meu irmão, de crescer o seu cabelo, antes de qualquer coisa, Ele já te conhecia e já tinha escrito todos os dias da sua vida. Ele já sabia o propósito para você, e cada um de nós temos um propósito diferente um do outro. Glória a Deus para isso, e Deus está nos chamando para viver uma vida de propósito, uma vida com propósito. Uma vida que vale a pena viver, não apenas passar nessa terra. Meu irmão, essa é uma palavra transformadora para esse tempo, porque eu vou dizer algo para você. Nós nunca desperdiçamos tanto o tempo como se desperdiça hoje. Nunca desperdiçamos tanto o tempo como estamos desperdiçando nos dias de hoje. Daqui 90 anos, nós não estaremos mais aqui. Se Jesus não voltar antes, a minha pergunta é: o que vamos fazer com a nossa vida? A minha pergunta é: será que nós vamos ser lembrados por algo? E a vida abundante de Deus, que Deus nos prometeu? E a vida abundante que Deus nos prometeu? E a prosperidade de Deus? Prosperidade de Deus não é dinheiro, meu irmão. Não é só dinheiro. Não, é muito mais do que isso. Agora eu quero perguntar mais uma vez. E você precisa ser sincero para consigo mesmo. Você está vivendo uma vida com propósito? Hoje é dia de consertar a rota. Hoje é dia de nós darmos meia volta e dizer para Deus: Deus, eu não quero apenas viver. Mas, pastor, eu nasci de um relacionamento fora do casamento. Pastor, eu sou filho ou filha de um abuso. Pastor, não importa nada disso. Sabe por quê? Porque a sua existência vai muito mais além do que isso. É coisa que você não pode compreender. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui.